Terceiro volume da obra. A salvação do animal racional só pode ser feita do seu mundo de origem. O desenvolvimento racional é feito pelo ler e reler, ler e reler. No ler e reler, vai se desenvolvendo racionalmente, até que se imunizem racionalmente pela continuação da leitura. Está na leitura o desenvolvimento racional. Assim sendo, todos se imunizarão muito rapidamente pela persistência na leitura. Depois de imunizado, começa a receber todas as orientações do seu mundo de origem, que é a planície racional, para o equilíbrio desta vida. Daí, então, o fluido racional entrando dentro do eu da pessoa, ficando a pessoa ligada ao seu mundo de origem, nascendo na pessoa a vidência racional. E a pessoa daqui de baixo, na terra, vê tudo lá em cima, vê a planície, vendo os habitantes, se comunicando com eles, se entendendo com eles, por estar ligado pelo fluido racional, o verdadeiro fluido do animal racional, o fluido do mundo de origem do animal racional, a planície racional. Então, a pessoa passa em vida a pertencer à eternidade, para viver em contato com os eternos, do mundo de sua origem, a planície racional, entrando em vida para a eternidade. Está aí, então, a felicidade integral de todos, a fraternidade, a paz, a harmonia, o bom viver, enfim, tudo de bom, por tudo ser racional. Está aí, então, o equilíbrio do ser humano, mas, para conseguir, basta a persistência na leitura, para o desenvolvimento racional. E desenvolvido pela persistência da leitura, é desenvolvido racionalmente. Quer dizer, é muito simples e muito fácil. Não há esforço, é só ler. E quanto mais vezes, é melhor. Mais vai se desenvolvendo racionalmente para se imunizar. E assim, todos no mundo vivendo como nunca viveram, como nunca pensaram viver, como nunca sonharam viver. Viviam aí igualmente aos animais irracionais, como bichos irracionais, sob uma base de que não pertenciam, a base do fluido elétrico e magnético, a base da luz solar, a luz dos fluidos elétrico e magnético, sendo estes do animal irracional e não do animal racional. De forma que o desequilíbrio permanecia em todos, desequilíbrio este que iam todos de pior para pior. Quanto mais procuravam endireitar, mais tudo ia de mal a pior, não sabendo mais o que fazer para endireitar o mundo. Não podiam endireitar, devido a estarem governados e sendo joguetes de uma base que não pertenciam, o fluido elétrico e magnético da luz solar. E assim, desse jeito, o desequilíbrio tinha que imperar entre todos. Por mais que procurasse o bem, nunca encontrava. Por mais que pensasse no bem, nunca tinha jeito de encontrar. A própria natureza, revoltada com seus habitantes, e os habitantes aí do vácuo, aí do espaço, com a missão idêntica à da natureza, por estarem fora de seu verdadeiro lugar, por estarem fora de seu verdadeiro mundo, que é a planície racional. Agora,
desligando o elétrico e magnético do corpo, aí então cessam os males da vida e os males do corpo, por a pessoa estar ligada ao seu mundo de origem, pelo fluido racional do seu mundo de origem, a planície racional, que entra dentro do seu eu e faz a ligação com a planície racional. Então aí, a pessoa é feliz e muito feliz para o resto da vida, cessando a revolta da natureza e cessando a revolta dos habitantes aí do espaço, porque estão integrados ao seu mundo de origem, o seu verdadeiro lugar. Aí então, tudo dando certo, tudo bom, tudo belo, tudo sublime, tudo maravilhoso, imperando a felicidade verdadeira, e não esta felicidade aparente do elétrico e magnético. Veja que grande modificação vão fazer, de errado para o certo, do ruim para o bom, do desequilíbrio para o equilíbrio, e do mal para o bem, e dos desacertos para os acertos. Que modificação! Ninguém esperava, porque ninguém contava mais neste mundo com coisa alguma de bom, porque estavam todos desiludidos, estavam descrentes, por as aparências não serem verdades. Foram traídos pelas aparências e ficaram todos desiludidos e dizendo: tudo é falso, tudo é mentira, até nossa própria vida é mentira, e por isso tudo se acaba. Agora, tudo chegando em mãos de todos, o que todos procuravam, mas não sabiam onde estava. O que todos procuravam, mas que não sabia se existia ou não, até que chegou em mãos de todos, para a salvação de todos, para consolo de todos. Que a vida do elétrico e magnético não faz, nem fazia graça para ninguém rir. Sofrer a vida inteira sem saber porquê. Morrer sem saber porquê. E viver assim, perdidamente, sem saber porquê. E dizendo muitas vezes: eu não sei para que vivo neste mundo. Eu não sei por que vivo neste mundo. Estamos vivendo aqui sem saber a razão do porquê aqui estamos. E hoje, a razão destes motivos todos em mãos de todos, para a tranquilidade e a salvação real verdadeira, a salvação racional do animal racional. A salvação do animal racional só podia ser vinda do mundo de sua origem, a planície racional. A salvação do animal racional só podia vir do mundo verdadeiro de sua origem, o mundo racional, a planície racional, e de mais lugar algum. Então, está aí a verdadeira salvação do animal racional. A salvação do animal racional só tinha que vir do mundo racional, da planície racional, o seu mundo de origem. A salvação verdadeira só podia partir do mundo de origem do animal racional. A salvação só podia partir da origem de todos, da origem do animal racional, do seu verdadeiro mundo de origem, do verdadeiro natural. A salvação verdadeira só podia partir do mundo do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem. A origem é racional. Está visto, está claro, que só podia partir do seu mundo de origem e de mais lugar algum. E de mais lugar
nenhum. Então, está aí a verdadeira salvação eterna, pelo conhecimento da verdadeira origem de todos, pelo conhecimento do verdadeiro natural de todos. O natural é de racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Este é que é o verdadeiro natural de todos, dos animais que se deformaram em animais racionais. Portanto, a salvação só podia partir do seu mundo de origem, a planície racional. A salvação eterna de todos, de onde todos vieram e como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Para o seu mundo de origem verdadeira, a planície racional. Se são animais racionais, é porque a origem é racional. E onde é este mundo de origem? É na planície racional. De onde pode partir a salvação do animal racional? Só do seu mundo de origem, a planície racional. Portanto, está aí a verdadeira salvação pelo conhecimento racional, pelo conhecimento da origem do animal racional. A origem é racional e a salvação é racional. Portanto, está aí o conhecimento verdadeiro da origem de todos, do verdadeiro natural de todos e do porquê se tornaram animais racionais, desconhecidos da sua verdadeira origem, desconhecidos do seu verdadeiro natural, por se deformarem em animais racionais. Então, a salvação verdadeira só podia partir do mundo racional, da planície racional e de mais lugar algum. Está aí toda a descida desta deformação, como foi, e a volta de todos ao seu verdadeiro lugar de origem. Agora, aí no encanto, existindo uma infinidade de magias científicas. Magias científicas quer dizer criações, nasciam da imaginação dos seres aí materializados. Por surgir todas essas filosofias das imaginações dos seres aí em matéria, e que não podia deixar de ser magias científicas. Magias científicas com a vontade de bem servir, mas o bem aparente, de boas intenções. Bom aparente, por ser tudo isto criação aí da imaginação dos seres, e cada qual imaginava do seu modo, botando em prática as suas asneiras, os seus sonhos imaginários. Então, trata-se magia científica, por ser criação e invenção aí da matéria, dos inconscientes, querendo ver se podia nascer o bem entre todos. E por ser tudo um bem inconsciente, é que sempre permaneceu o desequilíbrio, e por assim ser, criaram uma infinidade de magias científicas. Magia por ser criação imaginária. Cada qual imaginando de sua forma, do seu jeito, de sua maneira. E assim, criaram uma infinidade de magias científicas, com o título de bem fazer, aí dentro do elétrico e magnético. Ora, aí dentro do elétrico e magnético não podia criar nada de bom, e por isso um bem aparente, um bom aparente, um desequilíbrio reinante atordoante. Por ser tudo aparência, é que o sofrimento sempre se multiplicou. Por ser tudo aparência, é que ninguém tinha sossego dentro do elétrico e magnético. Por ser tudo aparência, é que eram sofredores. E por tudo ser aparência,
é que morriam. Uma vida aparente. Aparências não são verdades, querendo dizer que tudo não passou de um sonho, sonhando que ia bem, mas o mal multiplicando sempre. Por ser aparência, é que tudo se acaba. Por ser mentira, é que tudo se acaba. Dentro do elétrico e magnético, aí, neste encanto pavoroso, não podia ser de outra maneira. O sofrimento tinha que ser o maior brilhante do mundo. Todos sofrendo, grandes e pequenos, por não conhecerem o seu verdadeiro natural, como nunca conheceram a sua verdadeira origem. A origem do mundo nunca conheceram. Então, adotaram este natural, dizendo ser natural, dizendo não se conformar com ele, porque ninguém se conforma com o sofrimento, ninguém se conforma com a morte, vivendo inconscientemente, com medo de tudo, experimentando tudo para acertar ou não, e errando completamente. Muitas vezes descompreendidos de si mesmo, porque assim tinham que serem, inconscientes, vivendo sem saber por que viviam, aí em cima desta terra, desconhecendo a sua verdadeira origem, desconhecendo o seu verdadeiro natural, vivendo de esperanças, vivendo com muita dificuldade. E assim, vejam o mundo calamitosamente, como é um vasto paraíso de lama e sofrimento. O seu verdadeiro natural e a sua verdadeira origem até hoje era desconhecida. Vão mudar de bem para melhor, por meio da imunização racional. O bem verdadeiro que todos procuravam e a felicidade verdadeira que todos procuravam e nunca encontraram. Agora, está aí, em vossas mãos, o conhecimento verdadeiro da origem do mundo e da origem de tudo. E assim, tinha que chegar este dia que todos ambicionavam, este dia de ter a sua situação definida e a situação do mundo definida, para que a pessoa pudesse se encontrar consigo mesma, encontrar-se com o seu mundo de origem, encontrar-se com o seu verdadeiro natural, encontrar-se por saber o porquê todos são animais racionais e o porquê o mundo assim é. Encontrar-se por saber de onde todos vieram, por que vieram, para onde vão e por que vão. Encontrar-se por ter a definição do seu ser, do porquê está aí vivendo desta maneira, horrivelmente, de matéria, que é lama, e não passa de lama, e encontrar a sua volta ao seu lugar de origem. E assim, hoje, todas as definições completas da razão do porquê de todos aí sofrendo, da razão do porquê são mortais, da razão do porquê da origem deste mundo, da razão do porquê antes da origem deste mundo, da razão do porquê de todos estes feitos, da razão do porquê o mundo é uma bicheira, produzindo bichos de todos os jeitos e de todas as maneiras. Então, a razão de tudo assim ser. Aí tudo esclarecido em mãos de todos, porque tudo há uma razão de ser. Se existe a árvore, a razão é a semente, a razão do ser. Se existe o filho, é porque existe o pai, a razão do filho. E assim,
tudo tem uma razão de ser. E aí estão todos os esclarecimentos brilhantemente provados e comprovados, da razão deste encanto monstruoso, da razão destes mistérios que conservavam, da razão do enigma, da razão do embuste. Tudo aí desvendado agora, não havendo mais mistérios para ninguém, nem enigmas. Por aí estarem todas as revelações, o conhecimento verdadeiro da origem de todos, o conhecimento racional. E assim, vejam o quanto estão glorificados por saberem que todos agora estão de volta para o seu lugar de origem, para o seu verdadeiro mundo de origem. Todos de retorno para o seu verdadeiro mundo, não nascendo mais aqui, como um condenado a sofrer, e como condenado à morte, sem saber porquê. Que ninguém nunca soube o porquê disto. Ignoravam, faziam mistérios de tudo. Todos sabiam falar que nem papagaios. Papagaios falavam bem, aprenderam a falar, mas nada dos papagaios conhecerem a sua verdadeira origem, aumentando o sofrimento de todos, com essa sabedoria toda de papagaios. Cada papagaio com suas papagaiadas, com as suas tristes papagaiadas do encanto, aumentando o pranto, o sofrimento de todos, a agonia de todos, o desespero de todos, a sabedoria inconsciente, a sabedoria dos papagaios. Papagaio, por que nasceste aqui em cima desta terra? E o papagaio dizia: eu sei muito, mas isto não sei responder. Papagaio, por que nasceste em cima desta terra? Os papagaios nunca souberam responder. Papagaios, de onde nós viemos? Sabemos muito, mas isto não sabemos responder. Papagaio, para onde nós vamos? Sabemos muito, mas isto não sabemos responder. Então, não passavam de papagaios. Não passou de uma papagaiada. Papagaios, de onde originou este mundo? Os papagaios não sabiam responder. Enfim, de real, os papagaios sabiam muito, mas não sabiam responder. Então, sabiam muito o quê? Papagaiadas só. E assim, no mundo, todos infelicitados pelo encanto. Papagaios, por que nós somos animais racionais? Os papagaios não sabiam responder. Papagaios, qual é a nossa origem? De onde nos originamos? Os papagaios nunca souberam responder. Então, papagaios falam tão bonito, julgam-se serem o que não são. O que nós precisamos saber, os papagaios não sabem responder. Então, papagaios. Os papagaios sabem tanto, tanto quanto aqueles que nada sabem. Está aí, papagaios, o mundo do encanto, o mundo das papagaiadas, das fantasias para iludir e para atrair, das aparências para iludir, trair e receber os golpes cruéis, que é o sofrimento de um traidor de si mesmo. E assim, a bicharada permaneceu com essas eternidades, todos sofrendo, por ser bicho, por ser produto do bicho, e sofrendo por não saber por quê.
Por que eu sou bicho? Por que vivo como bicho? Vim de uma sujeira, do bicho. E não sei por quê. Ignoro por que de ser assim. Então, papagaios, tratem de ler e reler, ler e reler, ler e reler, para irem se desenvolvendo racionalmente e se imunizarem, para voltarem ao seu mundo de origem, a planície racional. Hoje, diante do que estão sabendo, já vão todos pensando diferente e dizendo: é verdade, a vida é um sonho. Sonhamos de olhos abertos. Mas um sonho tão curto que mal começávamos a viver, nem chegávamos a ter gosto de viver e morríamos sem saber porquê. E hoje estamos sabendo o porquê de tudo e o porquê que assim ficamos, completamente desconhecidos do nosso verdadeiro natural, da nossa verdadeira origem. E tinham mesmo que viver assim. E até que chegou o dia mais feliz de todos, o verdadeiro conhecimento da origem deste mundo e a sua criação. De onde viemos e para onde vamos, por que viemos e por que vamos. A necessidade das repetições é muito grande para os maus interpretadores. Assim, como existem os bons interpretadores, existem os maus. Então, há necessidade de repetições. E assim, o animal racional só podia ser salvo pelo mundo de sua origem. Sabe o porquê ele se originou assim, como animal racional. Sabe como ele foi feito. Sabe o porquê ele ficou como animal racional. Sabe de que ele se originou. Sabe o porquê ele foi feito assim. Sabe o porquê dele ser assim. Enfim, a sua origem é que pode lhe salvar, porque sabe o porquê de sua existência. Conhece o porquê ficaram assim. Somente quem conhece a sua origem, quem sabe o porquê se formou assim, se fez assim, originou-se assim, apareceu assim, está aí assim. Então, somente quem sabe descrever toda a sua origem é que pode lhe salvar. Quem conhece o seu mundo de origem e o porquê foi feito assim, e o porquê que ficou assim, o porquê se originou assim. Somente o seu mundo de origem é que pode lhe salvar, mais ninguém. Portanto, o animal racional é cá de cima, da planície racional. E só cá de cima é que pode salvá-lo, porque sabe de onde saiu, por que saiu, por que ficou assim, o porquê que virou animal racional. Portanto, a salvação do animal racional só pode ser feita pelo seu mundo de origem, porque sabe e conhece o porquê dele assim ser, porque se tornou assim. São animais racionais, e a origem é racional. E onde é este mundo de origem? É cá em cima, na planície racional. E só aqui em cima, na planície racional, é que podia salvar o animal racional, que foi se deformando, degenerando, se transformando, até vir à extinção dos corpos anteriores, como já sabem. Se deformaram em animais racionais, como já sabem. Então, quem pode salvar o animal racional? Somente o mundo de sua origem, o mundo de onde ele se originou, de onde ele saiu, por sua livre, espontânea vontade, de seu livre arbítrio, que até hoje tem e possui.
Então, quem podia salvar o animal racional? Só mesmo os habitantes do mundo de sua origem, a planície racional. Não conheciam a origem, não conheciam o verdadeiro natural. Como é que podiam salvar o animal racional? De maneira alguma. Somente quem pode salvar o animal racional são os habitantes do mundo de sua origem, a planície racional. E assim, vejam quanto tempo perdido com uma infinidade de salvadores que desconheciam a sua origem. Quanto tempo perdido, porque o animal racional é originário da planície racional. E assim sendo, quem podia ou quem pode salvar o animal racional? Só mesmo os habitantes do mundo de sua origem é que sabe por que existe o animal racional. Por que se originou assim? O porquê ele ficou assim? O porquê ele assim é feito? O porquê ele assim está? Enfim, só mesmo o mundo de sua origem, a planície racional, é que podia salvar e pode salvar, como está aí, o animal racional. Não conheciam a origem, não conheciam por que foram feitos assim. Não sabiam de onde vieram. Ignoravam o porquê de sua existência aí. Ignoravam o porquê da existência desse mundo. Se era misterioso para todos e enigmático, como podia conhecer o certo? Se nada conheciam, nada sabiam de certo. Então, como é que podiam salvar o animal racional? De maneira alguma. Uma infinidade de salvadores, com tantas histórias, com tantos contos, sem base, e tudo ficando na mesma e de pior para pior, porque não podiam de maneira alguma salvar o animal racional, porque desconheciam o porquê de sua existência, desconheciam a sua origem, desconheciam o seu verdadeiro natural, desconheciam por que estão vivendo aí nesta terra, desconheciam o porquê de todos estes feitos. Então, desconhecidos de tudo, do porquê de tudo, do porquê da existência de tudo, do porquê da existência de todos esses feitos, não sabiam de onde vieram, não sabiam para onde vão. Como é que podia salvar o animal racional com contos, histórias para sugestionar, catequizar, emocionar e ficar tudo na mesma de pior para pior? De maneira alguma podiam salvar o animal racional. Com essas aparências todas, com essas fantasias todas, salvando o quê? Salvando ninguém. Com essas imposturices grosseiras, com esses embusteirismos grosseiros, sem base e sem pé nem cabeça. E hoje estão vendo e sabendo que viveram iludidos por muito tempo. E por viverem iludidos, todos aí perdidos, sofrendo sem saber porquê e morrendo sem saber porquê. Salvadores do encanto, sempre existiu uma infinidade, cada qual querendo ser melhor salvador, e sempre vencendo o melhor salvador pela força bruta. O bruto que nada conhece de si mesmo, que não pode salvar nem a si mesmo, e não sabe nem salvar a si mesmo, querendo salvar os demais. Então aí, o verdadeiro Salvador, a verdadeira salvação, o verdadeiro Salvador do mundo de sua origem, a verdadeira salvação só podia partir do mundo de origem do animal racional, de mais lugar algum. E assim está aí,
a verdadeira salvação eterna para todos. Até que chegou, demorou, mas chegou a verdadeira salvação eterna de todos, feita pelo mundo de sua origem, feita pelo mundo de origem do animal racional, a planície racional, o mundo racional. Cá em cima, com seus habitantes, com seu progresso de pureza, de cá sim é que podia partir a verdadeira salvação do animal racional, de mais lugar algum. Porque de cá foi que o animal racional saiu, da planície racional, do seu mundo de origem, que só o seu mundo de origem é que poderia salvá-lo. Como aí está a salvação eterna em vossas mãos. Então, a verdade das verdades está aí. Todo respeito é pouco. Todo respeito é pouco porque é a verdade das verdades. Portanto, está aí, de um modo tão simples e claro, toda a descrição da verdadeira salvação do animal racional, feita pelo seu verdadeiro mundo de origem, para a origem do animal racional, a planície racional. Cá em cima, com seus habitantes, com seu progresso de pureza, para onde todos vão retornar, ao seu lugar de origem. Está aí, em vossas mãos, o retorno ao seu mundo de origem, o conhecimento da imunização racional e o retorno de todos, ou de todos os animais racionais, ao seu mundo de origem, a planície racional. Portanto, quem podia salvar o animal racional? Somente o mundo de sua origem, a planície racional. Portanto, está o animal racional de parabéns, porque encontrou o que o animal racional estava procurando: conhecer e saber por que ele assim era. E não sabia de onde ele veio, não sabia para onde vai. Ele não sabia e ficava, o animal racional, nesta agonia permanente, perdido aí neste mundo, sem saber por quê, agonizando a vida inteira, sem dar uma definição do seu ser, sem ter uma definição do mundo. Agora está aí, tão simplesmente, a verdade das verdades, neste português tão simples, ao alcance de todos. Vejam aí quanto tempo de lutas perdidas, quantos sofrimentos sem necessidade, por desconhecerem por que assim eram, o porquê do mundo assim é, e por que todos assim são. Vivendo desconhecidos de si mesmo, desconhecidos do porquê de sua existência, desconhecidos do porquê da existência deste mundo ser assim. E assim, tinham que viver bem desanimados, por não encontrar o verdadeiro apoio de si mesmo, por viver falsamente deste jeito, iludidamente, fantasiados como Judas, traindo a si mesmo, traindo aos demais, e sofrendo as consequências dessa aberração, dessa natureza, que desconheciam o porquê dela, que desconheciam o porquê de tudo assim ser, vivendo a vida inteira de sonhos, de ilusões, como um bicho que vaga, que não sabe o porquê ele assim é, que não sabe por que vaga num lugar desconhecido do seu eu, de si mesmo, que é o mundo. E tinham mesmo que ser ferozes, uns contra os outros, por viverem deformadamente, sem nada saberem. De certo, tinham que viver ferozes,
uns contra os outros, por viverem com medo uns dos outros, por viver fingindo a vida inteira, vivendo sempre desconfiados, igual a um bicho, com medo das traições, com medo das falsidades, com medo das intrigas, com medo a vida inteira, com medo de ficar doente, com medo de morrer, com pena de deixar o mundo, com pena de deixar tudo aí, vivendo uma vida angustiada e sem saber o porquê de tudo isto, vivendo como um louco que não sabe o que faz, não sabe o que diz e não sabe o que quer. E quanto mais tem, mais quer. Vivem variando, e quem varia é louco. E por estarem loucos, é que nunca estão satisfeitos com o que têm. Nunca estão satisfeitos com o que têm por viverem variando, e quem varia é louco. A verdade é que todos são loucos, estão sempre insatisfeitos e sempre traindo a si, porque todos estão variando. Nunca estão satisfeitos com o que têm, por viver de aparências, aparentando aquilo que não é, com as fantasias hipócritas, para iludir, trair, emocionar e sofrer as consequências disto tudo, como está aí o sofrimento dia e noite e dia. E não sabiam onde iam parar, com a multiplicação do sofrimento. Ninguém tem sossego. A desinquietação é grande. A vida se tornou um rosário de sofrimento para todos. Tinham que ser assim mesmo, porque, de certo, ninguém conhecia nada. Conhece sim o certo aparente, mas aparências não são verdades. E hoje, o maior de todos os conhecimentos, da origem do animal racional e da origem deste mundo assim ser, o elétrico e magnético, o monstro dos monstros.